Muito bom dia, minhas irmãs, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar de um tema tão caro e ao mesmo tempo tão nevrálgico, que é relacionado à feminilidade. Como o querido pastor Judy Clay afirmou, eu tenho escrito nesse campo. Na verdade, em 2020, eu lancei o primeiro livro de uma trilogia, que foi o Masculinidade em Crise e os seus efeitos na igreja. O que eu achei interessante é que esse livro não foi somente, ou não é somente lido por homens, mas muitas mulheres o têm lido. Talvez algumas de vocês já tenham tido contato com esse material. Ele foi publicado pela editora Fiel. No ano subsequente, eu lancei o segundo da trilogia, que é o Paternidade em Crise. E é um livro que foca efetivamente aos problemas que os pais têm em relação aos seus filhos, em virtude da sua, às vezes, no bom sentido do termo, incapacidade de conseguir lidar com os problemas da nossa sociedade em si, trazendo resposta aos nossos filhos quanto a postura e posicionamento diante de um mundo mau. Esse livro foi lançado pela editora Trinitas. E, por fim, eu lancei o último livro da trilogia, que foi o mais difícil de ser escrito, porque necessitou de que eu tivesse que dedicar boa parte do meu tempo para estudar as ondas do feminismo. E a gente vai tratar de algumas coisas aqui, porque não é possível nós tratarmos de feminilidade sem que a gente trate efetivamente sobre feminismo. E aí veio o Feminilidade em Crise. Esse ano acabou de ser lançado um livro que não faz parte da trilogia, que se chama Pais Fracassados. O que a Bíblia pode nos ensinar sobre os erros de grandes homens de Deus? Na verdade, eu peguei aqui personagens bíblicos, desde Adão, passando por Abraão, Isaac e Jacó, até mesmo tratando de mulheres como Jezabel, que teve uma filha pior do que ela, que foi Atalia. Erros que nossos antepassados tiveram e que nós podemos evitar conhecendo as histórias bíblicas. Então, esses livros, entre outros, estão ali numa banca e, se as irmãs desejarem, poderão adquiri-los ao final. Eu sugiro que as irmãs adquiram material voltado ao comportamento, porque a gente está vivendo um dos tempos mais difíceis da história. E, para tanto, eu queria convidá-las, por favor, a abrirem suas Bíblias comigo em Isaías, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 20, é um verso que todos nós conhecemos e que, de certa forma, coaduna e aponta de forma muito clara para os dias e para o tempo que nós estamos vivendo. Diz a palavra do Senhor: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Eu vou repetir, por favor, e eu peço que acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Queria orar mais uma vez, para tanto eu peço às irmãs, por favor, que curvem suas cabeças, a fim de que invoquemos a presença do Senhor sobre essa reflexão. Ó Deus, pedimos que o poder do Seu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos ajudar a entender o tempo que nós estamos vivendo. Mas não somente é isso, a compreender de que maneira nós devemos nos posicionar diante dos dias aos quais estamos inseridos. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira coisa que eu ouvi quando eu resolvi escrever o Feminilidade em Crise foi a seguinte frase, ou a seguinte indagação e questionamento:
como pode um homem escrever para e sobre mulheres? Eu fui acusado de mansplaining. Fui acusado de não ter lugar de fala. Você já deve ter ouvido essa expressão. A verdade, o movimento feminista, de certa forma, me atacou veementemente por eu confrontar algumas percepções aos quais, à luz das Escrituras, eu posso afirmar, sem a menor sombra de dúvidas, que afrontam a verdade da palavra de Deus. E é claro que eu respondi dizendo que ultrapassava o quesito, o conceito de um homem escrever para mulheres ou querer ensinar a mulheres, como eles mesmos disseram, em virtude de usarem o termo mansplaining. Mas tratava-se de uma percepção pastoral de alguém que já caminha para 31 anos de ordenação ao ministério pastoral, que plantou igrejas em inúmeros lugares e que tem pregado o evangelho em muitos países da Europa, da América do Norte, da Ásia, da África, percebendo de forma absolutamente clara as crises que têm norteado o mundo feminino, principalmente no Ocidente, nas últimas décadas. E para que eu possa, melhor dizendo, trazer algumas percepções a respeito daquilo que eu entendo e considere bíblico como modelo e como parâmetro para a mulher, julgo que seja necessário e mister que eu faça uma breve explicação sobre o feminismo. É possível que algumas de vocês aqui tenham uma visão mais ampla, entretanto, é possível que outras tantas não conheçam de fato essa história, esse background, esse pano de fundo que, de certa forma, tem contribuído para a formação identitária da sociedade a qual a gente faz parte. E é claro, ainda que o propósito dessa palestra não seja esmiuçar em detalhes o feminismo, e não vou fazê-lo, se você desejar, você vai poder fazê-lo estudando o livro Feminilidade em Crise, porque é um livro que vem no final de cada capítulo com perguntas para grupos de estudo, para discutirem, para refletirem aquilo que está sendo dito. Mas, apesar disso, eu entendo que precisamos fazer uma síntese desse movimento. Em suma, os mais variados partidos do movimento feminista têm defendido a ideia de que o feminismo é um movimento que afirma existir, eles vão dizer isso, uma desigualdade social e econômica entre homens e mulheres. O que, de certa forma, não deixa de ser verdade em algumas culturas e em alguns lugares. Assim, advogam que é necessário desfazer essa desvantagem através de políticas públicas ou de ações diretas e afirmativas. A gente pode, então, à luz dessa premissa, afirmar que o feminismo é muito mais do que um conceito ideológico de percepções ou cujas percepções tentam de alguma maneira construir uma ideia de empoderamento social na vida da mulher. Na verdade, o feminismo é um movimento social e político que no decorrer dos anos tem assumido características específicas em suas diferentes etapas, podendo ser resumido, dividido em 3 ondas, e eu gostaria de ver com vocês muito rapidamente essas 3 ondas. Primeiro, é o período que é denominado de protofeminismo. Esse período deu início às reivindicações feministas no campo ou no âmbito social. Durante esse tempo, a gente vai perceber que houve uma militância quanto ao direito remunerado do trabalho, o que efetivamente caracteriza a nomenclatura do protofeminismo. Nessa perspectiva, nenhum problema. Mulheres até então não podiam votar, mulheres até então não tinham direito a salários que pudessem, de certa forma, serem condizentes ao seu hercúleo serviço. Entendo que quando se trata dessa perspectiva,
nada, absolutamente nada, a divergir. Mas é importante a gente ressaltar que as feministas posteriores usaram esse conceito defendido pelas protofeministas para construir as suas ideias. Até porque a pauta do protofeminismo, ainda que tivesse esse conceito e essa ideia de salários justos e de que a mulher ela fosse tratada com dignidade no ambiente de trabalho, naquele período já existia oposição à monogamia, ao casamento, como também o entendimento que precisava defender a liberdade sexual das mulheres. O que, na verdade, nos mostra que o protofeminismo já tinha os principais pontos que o feminismo moderno defende. Então, se por um lado, nesse momento embrionário, trazia-se no bojo a ideia de que as mulheres podiam ter e deveriam ter direito a salários dignos no mercado do trabalho, efetivamente isso dentro do processo da Revolução Industrial, a reboque, o que tinha por trás era muito mais do que igualdade de salários. O que se tinha, ou o que se trazia, era o conceito de que haveria de ter liberdade sexual para as mulheres e também o entendimento de que a mulher ela tinha o direito de desenvolver relacionamentos sexuais afetivos sem sofrer nenhum tipo de discriminação, mesmo porque os homens não sofriam até então. A primeira onda do feminismo, depois do protofeminismo, ele surge no século XVIII, quando uma inglesa de nome Mary Wollstonecraft escreveu um texto cujo título era A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Logo depois dessa publicação, uma americana, Judith Sargent, publicou sobre a igualdade dos sexos, colaborando ou corroborando com o pensamento de Wollstonecraft. No século XIX, em 1848, cerca de 100 pessoas, isso é um fato histórico, se reuniram numa igreja metodista, em uma convenção em Seneca Falls, Nova York, para ratificar a Declaração dos Sentimentos da Mulher, escrita para defender os direitos naturais básicos da mulher. As autoras dessa Declaração dos Sentimentos reclamavam que as mulheres estavam impedidas de galgar posições na sociedade quanto a empregos melhores. Diziam também que elas não recebiam o pagamento justo pelo trabalho que elas realizavam e que elas estavam excluídas de profissões importantes na sociedade e que estavam impedidas de adentrarem a universidade. Além disso, elas diziam o seguinte: nós somos conduzidas ou dirigidas por um duplo padrão de moralidade que absolve os homens e que pune as mulheres. Enquanto excluía os homens das punições relacionadas aos pecados sexuais, as mulheres eram punidas. Em outras palavras, o conceito ou a ideia que se desenvolvia era o seguinte: não, nós queremos que as mulheres tenham salários dignos, ok? Nós queremos que as mulheres elas sejam tratadas com respeito no mercado de trabalho, ok? Não há nenhum problema nisso. Só que o pano de fundo, ou o que fundamentava essa percepção, era muito mais do que a possibilidade de ser tratada com dignidade no mercado de trabalho. O que se queria era o seguinte: uma sociedade permissiva à transgressão e ao pecado. Os homens, por exemplo, eles cometiam suas puladas de cerca, como costuma se dizer, seus adultérios, e não sofriam nenhum tipo de punição. E elas diziam o seguinte: nós queremos que isso aconteça também com as mulheres. Nós achamos que as mulheres, e eu vou tratar um pouquinho mais à frente, no livro eu falo sobre o último bastião de moralidade de uma sociedade é a mulher. O que elas queriam era desconstruir efetivamente e claramente, né, o conceito de santidade, vou usar essa expressão, no lar, na casa, na família, adentrando assim a uma prática pecaminosa onde os seus pecados não seriam de forma nenhuma condenados. A segunda onda do feminismo, e eu estou
resumindo isso, até porque o tempo não nos permite, surge na primeira metade do século XX. Então a gente viu protofeminismo, a primeira onda, e agora a gente está vendo a segunda onda que aparece na segunda metade do século XX. Então, portanto, há pouco tempo. Vale a pena ressaltar que, diferentemente do feminismo da primeira onda, que fora mais prático, o feminismo da segunda onda possuía um caráter mais ideológico. Se na primeira onda, né, o que se dizia era igualdade, mas que no fundo trazia-se a ideia de que podia se praticar ou cometer qualquer tipo de ato sem condenação, era de certa forma não escrachado, mas uma atitude velada, isso começa a mudar na segunda onda. O feminismo da segunda onda fundamentava-se uma base filosófica existencialista, trazendo em seu bojo uma nova visão de feminilidade. Na verdade, a ideia era que os padrões sociais relacionados à família, casamento e modernidade deveriam ganhar um novo significado. Essa segunda onda foi difundida por Simone de Beauvoir, que você já deve ter ouvido falar, Beth Friedan e Kate Millett, que, podem-se dizer, foram arautas da desconstrução familiar e social e que defendiam a legalização do divórcio. Se você parar para pensar, o Brasil até 1975 não tinha divórcio. A legalização do aborto, isso já se começa a ver de forma firme no século XX, e aquilo que eles consideravam importante, indispensável e inquestionável, que era o sexo casual, muito protagonizado pela revolução sexual comum ao Woodstock e aos períodos que vieram posterior. Olha o que Simone de Beauvoir, por exemplo, defendia. Ela dizia o seguinte: as crianças de 11 anos já podem ser consideradas sexuais, ainda que não tenham alcançado a puberdade. Ela e Sartre, Jean-Paul Sartre, seu marido, seu companheiro, melhor dizendo, com quem viveu anos a fio, fizeram parte da Frente de Liberação de Pedófilos, o que por si só expõe aquilo que defendiam e criam. Isso começa a ser falado na segunda metade do século XX, como que construindo a base, um arcabouço para conceitos que hoje a gente vê sendo defendidos claramente na televisão. Por exemplo, uma reportagem da Rede Globo de televisão, uma âncora, uma jornalista, disse o seguinte: nós precisamos lidar com os pedófilos não como pecadores ou como alguém que faz o mal a uma pessoa. Nós temos que lidar com pedófilos como doentes, coitados. Foi Beauvoir que cunhou uma sentença que tem influenciado muitas feministas. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E, na verdade, você percebe isso de forma muito clara hoje sendo defendida entre aqueles que acreditam na possibilidade de mudança de gênero. E assim, você vai vendo homens travestidos de mulheres, que se consideram mulheres, disputando competições esportivas com mulheres, ou mesmo concurso de Miss com mulheres, porque não se nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino, dizia Simone de Beauvoir, biológico, psicoeconômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Beauvoir também criou a Liga dos Direitos das Mulheres, que tinha como objetivo estabelecer uma legislação antissexista, além também de defender o divórcio como forma de libertação das mulheres que queriam se ver livres do jugo do casamento. E aí o conceito, eu vou desenvolver isso no livro Paternidade em Crise, melhor dizendo, o conceito que o feminismo
traz e desconstrói a respeito do patriarcado, que é o que tem regido a vida de muitas pessoas. Nós precisamos desconstruir a ideia do patriarcado, dizem elas. O homem é opressor, é mau, é perverso. Nós não precisamos deles. No início dos anos 60, uma jornalista americana de nome Betty Friedan transformou os conceitos filosóficos de Simone de Beauvoir em alguma coisa mais assimilável para a mulher moderna, ao publicar um material chamado A Mística Feminina, um livro onde se examinava o papel da mulher norte-americana. E olha o que ela diz. Abre aspas. As mulheres foram ensinadas a buscar satisfação como esposas e mães. Isso é um erro. Frida afirmou que esta mística do ideal feminino tornou as mulheres infantis e frívolas. E que, em virtude disso, as mulheres se tornaram crianças, levianas e femininas. Em outras palavras, desconstrói-se ou tenta-se desconstruir efetivamente atributos da feminilidade. Nessa perspectiva, vão se emasculando as mulheres, tornando-as abruptas, tornando-as raivosas em alguns casos, beligerantes e extremamente competitivas nos seus lares, proporcionando com isso a destruição de uma geração inteira. Ela dizia o seguinte: as mulheres, elas não podem ser garbosas no mundo da cama e da cozinha. Elas não podem ser garbosas no mundo do sexo, dos bebês e da casa. Anos depois vai surgir um movimento chamado No Mo. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. Alguém já ouviu falar desse movimento? No Mo. O movimento No Mo é o movimento No Mother, que defende o seguinte: nós não precisamos ser mães. Nós não queremos ser mães. As estatísticas vão dizer que somente no Brasil, 30% das moças em condições de gerarem filhos não querem mais fazê-lo. Filho dá trabalho, filho tem custo, eu prefiro ser mãe de pet. Eu vou tratar no livro um capítulo inteiro somente sobre, do ponto de vista teológico, por que isso é uma aberração ao Evangelho. Assim como de Beauvoir, Frida também defendia que a única maneira da mulher encontrar a si mesma e conhecer a si mesma como pessoa seria através da obra criativa executada por si mesma. Frida concordou com Beauvoir que a libertação das mulheres haveria de requerer mudanças estruturais profundas na sociedade. Para isso, as mulheres precisariam ter controle de suas vidas, além de ditarem seus próprios destinos, o que obviamente contribuiu para um fator que até então era comum na família brasileira por parte dos homens. Por exemplo, todas vocês conhecem casos de maridos de homens, e às vezes, infelizmente, cristãos, que casam, têm filhos, abandonam suas esposas, abandonam os seus filhos e vão viver a vida. E aí, para receber a pensão alimentícia é um problema, tendo que, às vezes, que acionar a justiça. Não é novidade. Todavia, esse comportamento agora se tornou frequente no Brasil. A quantidade de mulheres que abandonam os seus filhos pequenos e que os entregam a seus maridos e não querem saber mais deles, aumentou significativamente. E isso se deve à influência de Friedan, que dizia que as mulheres precisavam ter controle das suas próprias vidas, esquecer o conceito e a ideia de maternidade, de esposa, e curtir a vida da melhor forma, da melhor maneira possível. A terceira onda do feminismo teve início na década de 1980, portanto, há pouco tempo, tornando-se a mais ideológica do que a segunda. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas desde o protofeminismo parece aqui como se estivéssemos subindo uma escada onde as desconstruções dos valores
judaicos cristãos cada vez mais são acentuados. Essa onda feminista, essa terceira onda, vai defender ostensivamente o aborto. Somente em 2022, 55 milhões de abortos aconteceram no mundo. 55 milhões. A ideologia de gênero, os direitos dos homossexuais, isso em 1980, transexuais, a eliminação do conceito de que existem apenas dois gêneros fixos e imutáveis, sugerindo e trazendo a ideia de que o gênero ou o sexo é definido pela vontade da pessoa, não por fatores biológicos. E aí você vê de Beauvoir ganhando voz. Você não nasce mulher, você se torna mulher. Além disso, nessa terceira onda, falou-se da necessidade de eliminar da cultura e da sociedade os princípios basilares do cristianismo. Judith Butler, embora concordasse com as ideias de Simone de Beauvoir, entendeu que o feminismo tradicional ignorava as implicações mais amplas dessa noção, visto que reforçava os estereótipos de masculino e feminino. Butler dizia que tanto gênero e sexualidade não podem ser determinados biologicamente e sim socialmente. Aí você fala, mas que loucura. Em Portugal, quem entrar no meu Instagram vai ver a minha última postagem, ou penúltima postagem, de algo que está acontecendo em Portugal. É lei. Se o casal quiser, a menina nasceu menina, mas se o casal quiser colocar o nome de menino, ele pode colocar. E se a menina resolver aos seus 8, 9, 10 anos de idade querer mudar de sexo, os pais que se oporem a isso poderão perder a guarda dos seus filhos. Butler dizia, o gênero não é algo que se nasce, mas que alguém faz. Ela vai defender a subversão deliberada, se comportando de maneira que vai além dos atos de gênero convencionais, usando aquilo que ela chama de performatividade de gênero. No livro Feminilidade em Crise eu vou explicar detalhadamente o que é isso. Ela vai argumentar que nascer homem ou mulher não determina o comportamento. Em vez disso, as pessoas aprendem a se comportar de maneiras específicas para se encaixar na sociedade. Para ela, a ideia de gênero é um ato de performance. Ou seja, como a pessoa anda, fala e se veste. Interessante que o movimento feminista trouxe no seu bojo a ideia de que você pode se relacionar e casar com quem você quiser. Na Escandinávia, hoje, por exemplo, já há uma grande defesa. Se você ou se uma pessoa quiser casar com seu cachorro e seu gato e ter relacionamento sexual com ele ou com o animal, não há nenhum problema, até porque cada um faz o que bem entender. Butler defende aquilo que ficou conhecido como teoria queer. Essa palavra de origem inglesa surgiu no século XVI. E ela surge com um sentido pejorativo. Era usado para se referir às pessoas que não eram aceitas e que viviam à margem da sociedade, como prostitutas e desempregadas, por exemplo. Séculos depois, na década de 1920, a palavra passou a ser usada como ofensa e se tornou um xingamento aos homossexuais. No entanto, a comunidade LGBTQIA+, se apropriou do termo e transformou então o xingamento
em uma forma de representar todos aqueles que não se encaixam na heterossexnormatividade. Vou mencionar uma frase aqui, ou uma opinião, da escritora Ana Caroline Campagnolo. Ela afirma que feministas, como Butler, não receiam em admitir que a teoria de gênero não passa de uma ferramenta de desconstrução de identidade, bem como subversão das identidades. E aí eu volto ao texto que a gente leu. Ai dos que chamam mal de bem e bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que põem o amargo de doce e o doce de amargo. A compreensão desses fatores nos leva a entender de forma absolutamente clara o ódio ao cristianismo. Tornou-se comum encontrar, por quase todo mundo, manifestações agressivas por parte de muitas feministas para com o cristianismo. Na verdade, não são poucas aquelas que consideram o cristianismo como seu inimigo e que, em parte, têm contribuído com ataques, xingamentos ou mesmo invasões e destruições de igrejas. Um exemplo claro disso se deu no Chile, em 2019. Na ocasião, a imprensa de todo o mundo mostrou protestos, quebra-quebra, invasões e destruições de igrejas históricas que foram incendiadas por feministas e grupos progressistas. Por todo o mundo, é possível ver manifestações públicas do movimento feminista comemorando em frente de igrejas as quais são destruídas pelo movimento por se oporem, por exemplo, ao conceito da vida, de que o aborto é assassinato. Na Polônia, resolveram protestar contra a decisão do Tribunal Constitucional que havia proibido o aborto de bebês com manifestações. Na Inglaterra, hoje, se você chegar em frente a uma clínica de aborto, você não precisa falar nada. Postar-se em frente à clínica de aborto e silenciosamente fazer uma oração, você será conduzido à prisão. Em maio de 2020, um grupo de feministas causou danos em espaços e edifícios públicos e privados, atacando templos católicos com extrema violência. No México, onde isso ocorreu, feministas danificaram o exterior de uma catedral e tentaram entrar e profanar o templo. Os fiéis que participavam da celebração da missa foram forçados a fechar as suas portas com bancos. Em Medellín, Colômbia, aconteceu a mesma coisa. No Brasil, em março de 2013, em plena Jornada Mundial da Juventude, ocorrida aqui no Rio de Janeiro, manifestantes se masturbaram com o crucifixo da cruz de Cristo em praça pública, no meio de crianças, mulheres, religiosos e todos que passavam pelo local, em nome do feminismo. É inevitável com que a gente não perceba a aversão do movimento feminista à fé cristã. Entendo que não existe compatibilidade à luz disso entre o cristianismo e aqueles que defendem a pauta hostil do feminismo. O feminismo usa uma roupagem politicamente correta que falsamente transmite a ideia de um movimento justo, quando, na verdade, as suas estruturas conceituais defendem o fim do cristianismo, a relativização do matrimônio, e é interessante a gente perceber que as pautas outrora seculares hoje ganham espaço nas nossas igrejas. O relativismo tomou conta das nossas famílias.
A ideia de que o que importa é ser feliz e, como diz a canção, mostrar para todo mundo a favela que nasceu, se tornou obviamente clara nos nossos dias e nos nossos tempos. Igrejas onde as pessoas casam 3, 4, 5 e às vezes até 6 vezes. Onde o casamento foi extremamente relativizado. Onde a aliança entre o homem e a mulher também foi relativizada. No Rio de Janeiro, por exemplo, cresce a olhos vistos o tipo de relação ou relacionamento chamado poliamor, onde um homem pode estar ou pode casar com 2 mulheres, 3 mulheres ou quantas por bem entenderem. E você começa a ver até mesmo entre os cristãos, achando isso normal, esquecendo que a palavra diz: ai dos que chamam bom de mal, mal de bom, luz de escuridão, escuridão de luz, amargo de doce, a doce de amargo. Olha o que Simone de Beauvoir falava sobre a Bíblia. Ela defendia que a Bíblia era responsável pela situação opressiva vivenciada pelas mulheres. No livro Feminilidade em Crise, eu vou desconstruir isso, mostrando claramente a forma como Jesus lidava com as mulheres e como as Escrituras tratavam as mulheres com dignidade. Simone de Beauvoir encara as diferenças entre homens e mulheres como construções sociais. E ela vai dizer que o cristianismo é o principal responsável pela opressão da mulher. Assim, à luz dessas percepções, o movimento feminista tenta se opor aos fundamentos cristãos relacionados à vida e à mulher. Mas não fica só nisso. A mística feminina de Beth Friedan condena a maternidade e os papéis domésticos da mulher. Simone de Beauvoir, em seu livro Segundo Sexo, condena a maternidade e defende a proibição de que as mulheres sejam mães e optem por serem donas de casa. Se não bastasse isso, existe um ramo extremista do movimento feminista que exige a revisão da Bíblia e de seus valores. Por exemplo, Deus não pode ser chamado de pai, Deus tem que ser chamado também de mãe. Precisamos tirar, dizem elas, toda e qualquer alusão masculina ao nome do Senhor. Além disso, elas também desejam que a sociedade pare de se referir a Jesus como Filho de Deus e o chame de criança de Deus. Até porque não querem atribuir sexo. No final dos anos 60, Kate Millett usou o termo patriarcado para descrever aquilo que era chamado de um problema sem nome. E desde então, é-se ensinado um ódio aos homens. E a consequência disso é que empodera-se as mulheres e feminizam os homens. Nós nunca tivemos uma geração tão fraca de homens como a geração dos nossos dias. Homens bananas, homens frouxos, homens incapazes de conduzirem suas casas, homens que vivem na aba das suas esposas, elas que trabalham para sustentar o vagabundo. Homens que não têm compromisso de liderarem os seus filhos no temor do Senhor. Antigamente, os homens eram ensinados a andar na calçada do lado de fora, porque se acontecesse alguma coisa, um acidente, ele sofreria as consequências. Agora o miserável bota a mulher do lado de fora. Esses dias eu vi uma pegadinha no YouTube. Armaram uma cena catastrófica de fantasma na porta de um cemitério e quem passava levava susto. Estava passando um casal
o fantasma saiu, o cara saiu correndo e deixou a mulher lá estatelada no chão, ou seja, ela que se vire. No livro Masculinidade em Crise, eu vou falar de um protesto que foi muito combatido por parte da imprensa. A Sharia, por exemplo, ela vai dizer que os muçulmanos, eles têm autoridade em nome de Alá para fazer o que eles quiseram com as mulheres infiéis. Então, portanto, em parte da Europa, o que tem acontecido são homens violentando as mulheres, levando-as para o canto, estuprando-as de forma assintosa. Sabe qual foi a reação, por exemplo, de um grupo de homens diante disso? Mesma reação que aconteceu no Canadá. Colocaram o sapato alto e foram para a praça pública protestar, quando deveriam, na verdade, defender as suas mulheres. Se, por um lado, o feminismo embruteceu as mulheres, por outro, o marxismo cultural enfraqueceu os homens. As feministas, por exemplo, entenderam que o patriarcado é um mal social, de origem bíblica, e que precisa ser desconstruído, proporcionando assim o surgimento de uma sociedade mais justa, menos igualitária e menos opressora. De acordo com as feministas, a destruição do patriarcado as libertaria de uma opressão milenar, proveniente tanto do judaísmo como do cristianismo. Diante disso, o que fazer? Muitas ou muitos, por relativizarem as Escrituras, ou por relativizarem a palavra de Deus, tomam a forma desse mundo. E quando tenta-se de alguma forma ou de alguma maneira contrapor-se a isso, sofre todo tipo de sanção e de perseguição por parte da sociedade. Ideias e conceitos relacionados à feminilidade, por exemplo, têm sido rechaçados por essa sociedade. Ideias relacionadas à sexualidade têm sido, segundo as Escrituras, têm sido combatido por essa sociedade. E aí a gente vai ver que uma sociedade está prestes a ser destruída quando a mulher, no meu ponto de vista, eu entendo isso, que deveria funcionar como último bastião de moralidade, perde esse papel. Esses dias pouco tempo atrás, eu estava vendo a reportagem de uma série de entrevistas que estava sendo feita com jovens e perguntaram para uma moça, ela devia ter 24, 25 anos, quantos homens você já foi para a cama? E ela disse, não sei, talvez uns 200, 300. Observe. Na igreja mesmo, 55% dos jovens cristãos consideram que não há nenhum problema de relacionamento sexual fora do casamento. Eu estou falando de 55%. Olha para o conceito de namoro. Até a década de 80, no Brasil, início da década de 80, há algumas irmãs aqui mais experientes que vão poder concordar com o que eu estou dizendo. Quando alguém queria namorar uma menina, ele ia ao pai da moça para pedir autorização. Isso, independente de ser cristão ou não. Ele ia.
Na década de 80 surgiu, repare, década de 80 é quando você começa essa terceira onda do feminismo. Surge um outro comportamento, que é o comportamento da ficação. O cara fala o seguinte: não, nós estamos ficando. Se rolar, eu vou lá diante do pai dela e peço autorização para poder namorar com ela. A ficação podia durar um ano, 6 meses, 2 meses, 3 meses, não tinha problema. Com o advento do terceiro milênio, esse comportamento muda. Os jovens não somente namoram, não somente ficam, mas agora eles pegam. Saiu uma reportagem na Band News, em que foi feita uma entrevista com os jovens que participaram de uma festa chamada Festa do Beijo. E o rapaz disse: a festa bombou. Essa noite eu beijei 70 moças. E uma menina respondeu dizendo: para mim também foi maravilhoso. Nessa noite eu beijei mais de 50 rapazes. Como lidar com isso? Essa sociedade que foi influenciada por esses conceitos, que tem chamado bom de mal, mal de bom, essa sociedade absorta em malignidade, agora diz o seguinte: eu não quero casar. O que eu quero é ser feliz. Eu não quero ser mãe. Uma vez, uma pessoa me respondeu no meu Instagram: eu amo mais o meu cachorro do que o meu filho. A indústria pet tem contribuído para uma percepção absolutamente equivocada de relacionamento de mulheres para com seus animais de estimação. Eu não estou dizendo que não devemos tratar os animais de estimação com dignidade, não é isso. Mas você vai perceber que esse escalonamento nos últimos séculos e agora, da década de 50, 60, 80, porque a gente está vendo agora, faz com que o comportamento feminino seja completamente relativizado. E quando uma sociedade, quando as mulheres sucumbem, acabou. Elas têm um padrão de moralidade mais alto do que o padrão dos homens. E a pergunta que eu vos faço é: será que não é isso que a gente está vendo? Sim. E o que fazer? Primeira coisa que nós precisamos fazer é voltar às Escrituras. Não é Simone de Beauvoir, não é de Betty Friedan, não é Judith Butler, não é quem quer que seja que vai determinar como nós vamos viver, mas é a inerrante e infalível palavra de Deus. E aí a gente precisa olhar, por exemplo, ou ver, por exemplo, que nós nos perdemos de tal forma que a moda feminina reverbera ou mostra isso. No livro, eu tenho um capítulo que eu vou tratar da teologia da moda. Tanto masculinidade em crise como feminilidade em crise, eu vou usar o mandato cultural, o mandato social, dos 3 primeiros capítulos, para poder definir e determinar algumas coisas em relação àquilo que nós devemos crer, segundo as Escrituras. Mas lembre-se, quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Fugiram, se esconderam, porque descobriram que estavam o quê? Nus. Qual foi? Quando descobriram que eles estavam nus, o que eles fizeram? O texto vai dizer uma cinta de figueira. O que uma cinta cobre? A cintura. Parte do corpo exposto. A teologia da queda vai fazer exatamente isso. Em virtude do pecado, o corpo vai ser exposto. O que acontece em Gênesis, quando o Senhor mata um animal, um cordeiro, a fim de que a nudez fosse coberta e que apontasse efetivamente para Cristo, mas ele está apontando também para uma perspectiva diferenciada de vestimentas. Não há diferenças hoje daquilo que as mulheres deste mundo absorto em relatividade vestem para aquilo que muitas mulheres vestem no seu cotidiano.
a beleza deu lugar à vulgaridade. E as mulheres se tornaram vulgares porque elas foram vencidas pelas ideias do feminismo. Está aí a necessidade de nós voltarmos às Escrituras. De nós colocarmos um novo óculos. Porque cosmovisão, ou visão de mundo, significa enxergar a vida segundo o óculos que nós usamos. E a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: será que o óculos que nós estamos usando não são óculos que retratam e que repassam efetivamente aquilo que o movimento feminista nos ensinou no decorrer da história? Torcíamos nas novelas para que o marido largasse a mulher, aquela jararaca, e se encantasse com a outra que era mais bonita. Fomos tomados pela ideia de que não precisamos de homens. E os homens foram instruídos que precisam ser frouxos. E eu não estou fazendo apologia à ogrice. Porque tem gente que acha hoje que masculinidade se relaciona à ogrice. Não é isso. Masculinidade significa tratar mulheres com respeito, com dignidade, considerando-as a imagem do Criador, entendendo de que homens não são mulheres melhor do que as mulheres, mas de que elas precisam ser protegidas, experimentar da graça, da bondade e da provisão do Deus Todo-Poderoso através do seu serviço e seu trabalho. Precisamos voltar às Escrituras. Isso vai fazer com que a gente desconstrua o conceito de no-mo e a gente entenda que a maternidade é uma bênção. Eu estou para escrever um livro chamado Salada de Gerações, onde eu vou tratar da geração X, Y, Millennium, Centennial, Z, que convivem todos juntos e que não estão conseguindo lidar com os conflitos provenientes dessa era. Entretanto, as Escrituras têm resposta para isso. Agora, minhas irmãs, eu estou caminhando para o final, acho que eu já passei tempo demais, né? Acho que eu já falei demais. A pergunta que eu queria fazer a vocês é o seguinte: o que a gente faz diante disso tudo? A gente brinca de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Porque, já que está assim, vamos deixar isso mesmo? Ou será que a gente se posiciona, mesmo que enfrentemos oposições, à luz daquilo que as Escrituras ensinam? Mães, maternidade não é um fardo, é uma bênção. Mulheres, cuidar da sua família não é um peso, é um privilégio. Eu estou dizendo que mulheres não podem trabalhar fora de forma nenhuma, não estou dizendo isso. No livro mesmo eu vou defender a ideia de que mulheres podem trabalhar fora, desde que isso não seja prioridade de suas vidas, porque existem mulheres que trabalham fora e abandonam seus filhos, aí é outra história. Mas não vejo problema, as Escrituras nos mostram exemplos. Inúmeros exemplos, e eu vou tratar especificamente disso. Não é essa a questão. Mulheres, vocês se tornaram ou se transformaram em mulheres que brigam por tudo. O empoderamento feminino, essa ideia traz a ideia de que a gente tem que brigar por tudo. Uma vez uma senhora falou para mim: eu sou de paz, mas se eu rodar minha baiana gospel, ninguém me segura. Há muitas mulheres perdendo seus filhos por ausência de sabedoria.
Há muitas mulheres destruindo seus casamentos porque querem competir com seus maridos. Você pode construir a sua vida segundo o curso desse mundo. Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E quando nós obedecemos às Escrituras, podemos até mesmo ser ridicularizados por tantos. Mas a bênção de sentar à mesa com uma família imperfeita, mas cheio da graça de Deus, nada no mundo pode pagar. Que Deus os abençoe graciosamente. Deixa eu só falar rapidinho. Pode ficar, minha irmã, aqui. Eu só trouxe 20 livros desse. Não tem mais do que isso. E eu sugiro também o Masculinidade em Crise e o Pais Fracassados. Porque o Pais Fracassados, ele vai tratar do fracasso que personagens bíblicos tiveram e que nós, às vezes, cometemos iguaizinhos a eles. Deus abençoe. Eu queria abrir para pergunta. Pode. Tá? Eu botei uma aguinha aí para o senhor. Fico aqui ou saio? Fico. Queria pedir o Luca para trazer 2 cadeiras aqui. Pega o Leandro também para ele não trazer sozinho. Pastor, quem pega peso aqui em JB é homem, tá? Isso aqui já foi estabelecido. Graças a Deus, né? E o microfone também. Meninas, a gente vai abrir assim 10 minutinhos para perguntas. Eu já tenho 2 aqui. A Ciomara, ela vem aqui à frente. Quem tiver pergunta, levanta a mão, a Ciomara vai entregar o papelzinho e a gente vai aproveitar mais um pouquinho do pastor Renato. Uns 10 minutinhos, nós não podemos demorar. Queria pedir o Lucas só para trazer a cadeira para ele sentar aqui para descansar. E o microfone sem fio. Eu falei no sertão, numa conferência para homens, sertão nordestino. Eu falei, sabe qual é o problema dos homens? É que nós temos muitos machões e poucos machos. E essa é a realidade. O problema desse pensamento feminista lograr êxodo na nossa sociedade e nas nossas igrejas se deve muito à ausência masculina. Muito. Bem, desde já agradecer muito ao pastor Renato. Eu sigo o senhor nas redes e eu lembro que acho que tem umas 2 semanas o senhor colocou um vídeo de uma moça que ela falava que o casamento dela tinha acabado porque ela competiu com o marido. Ela falou, não cometam esse erro, né? E eu acho que a gente está numa sociedade tão doente, eu não sei se as meninas concordam comigo. Eu estava um tempo atrás, um grupo de amigas, conversando com meninas aqui da igreja, e para você ter uma ideia, nós estávamos falando de creme hidratante, produto de cabelo, maquiagem, e uma das meninas pegou e falou assim, nossa, que coisa fútil. Eu fiquei chocada, porque eu não sou fútil, eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus, e, no entanto, eu me sinto bem, e quem me conhece aqui mais próximo sabe que eu tenho loucura por creme de mão, e eu falei assim, gente, como é que pode? Em que momento isso se tornou fútil? Porque as meninas que estavam comigo, todas nós éramos crentes e a gente estava no nosso momento, que eu costumo brincar, no nosso momento mulherzinha. E a gente falando, o creme da marca tal, eu uso cabelo. Em que momento isso se perdeu? Há uma desconstrução da beleza, ao culto à feiura, né? Então, esse culto ao feio, ele se faz presente, e aí é uma desconstrução mais ampla, não somente do ponto de vista da feminilidade, mas ele se faz presente na sociedade. Por exemplo, olha para a música, né? As canções que nós tínhamos há cerca de 40, 50 anos atrás, canções provenientes de autores que nos faziam ficar embasbacados com a beleza da letra e da melodia. Hoje, o que se considera como maravilhoso é a Anitta, né? Então a gente percebe que há um culto à feiura. A mesma coisa você vai ver isso da questão da estética.
os prédios, a sociedade, ela defende uma coisa. Parece que os arquitetos podem pensar um pouco melhor sobre isso, mas você vai ver que as construções elas perderam a sua beleza. Da mesma forma, a gente vai ver isso em relação às mulheres, né? Você desconstrói a feminilidade e você empodera as mulheres dizendo que elas têm que ser como homens. E aí perde-se a ternura, a beleza, né? A doçura, né? Não há nada mais que dobre um homem do que uma mulher doce. Uma mulher que é doce nas suas palavras, doce da forma de se posicionar, doce na forma de questionar, doce até mesmo na forma de dizer, olha, eu não concordo. Só que nós estamos numa sociedade em que esse conceito foi desconstruído de tal forma que tudo é motivo para briga. E aí foi o que ela falou, né? Você vai para a briga, você briga mesmo, né? Você vai para o conflito direto com o marido, com os filhos, e quando você vê, você se transformou, se tornou uma pessoa amarga. E a amargura é uma das características da sociedade a qual a gente faz parte. Agora, quando isso não foi assim, né? A desconstrução do papel da mulher ela vai se dando no decorrer dessas ondas. E ela vai se acelerando na segunda onda e na terceira onda. E a gente vê isso hoje ainda de forma mais clara ainda. Ok. Uma outra coisa, pastor, essa questão de que nós somos iguais aos homens, que é o que eles falam. E recentemente eu faço pilates e eu no meu estúdio brincando eu falei assim, não gente, eu não quero pegar esse peso não, eu quero ser tratada diferente, porque eu sou mulher. E aí a gente percebe que o pessoal olha assim, né? Eu falei, ué, mas eu sou mulher, eu não vou pegar peso, não adianta. Como seria possível o combate a essa mentira, algum tipo de argumento? Porque não tem como falar. Ele foi pegar a cadeira, que a cadeira é pesada. Luca, por favor, traz a cadeira para mim. Ele é pesado. Eu acho que a gente precisa ensinar meninos a serem homens. Eu vou tratar disso no Pais Fracassados e no Paternidade em Crise. A gente precisa ensinar os meninos a serem homens. E esse ensinamento, ele se dá em vários aspectos. Primeiro, né, ensinando o menino a tratar a mãe com respeito, com dignidade, ensinando o menino a lidar com a coleguinha da melhor forma possível, ensinando o menino a ser gentil, ensinando o menino a carregar peso, ensinando o menino a ser aquele que vai cuidar, vai prover e vai sustentar. Então, eu penso que a gente precisa dar uma reformulada, e eu estou falando das nossas igrejas, ensinando os pais, porque essa geração de hoje, a geração millennial que está tendo filhos, essa geração não teve pais, em muitos casos, presentes. E aí a consequência disso é de que eles não criaram uma referência masculina saudável. E aí, como foram influenciados pelo marxismo cultural nas escolas e pelo feminismo, desconstruiu-se efetivamente esse papel. Então, eu entendo que a gente precisa trabalhar em questões de masculinidade. Você vê, nós temos um congresso de mulheres, sábado, o auditório está praticamente cheio. Vai fazer com homem? Precisa dizer nada. A primeira inscrição da Fiel, da primeiro final de semana de mulheres, esgotou e eles tiveram que fazer outra. Exatamente. Né? Então, por exemplo, na igreja que eu sou pastor, a gente tem trabalhado sistematicamente com isso e tentando levar os homens a entenderem o seu papel e da sua responsabilidade. Agora, a gente não consegue mudar esse quadro e eu, na verdade, nem sei se a gente consegue mudar, né, esse quadro em pouco tempo. Nós chegamos a um nível de deterioração social absurdo aqui. É absurdo. Talvez 40, 50 anos para que algumas coisas venham a mudar. Ou se Deus soprar sobre nós um avivamento e mudar a história do nosso país. Mas isso é um trabalho paulatino, que foi, de certa forma, oriundo de um sujeito, de um italiano chamado Antônio Gramsci. Gramsci dizia o seguinte, olha, se a gente quiser que o comunismo logre êxodo no Ocidente, a gente não pode fazer como a gente fez no Oriente. A gente precisa desconstruir conceitos. E para isso a gente precisa tomar a escola.
A escola foi tomada. Então, os professores que estão na escola, eles ensinam aquilo que nós não ensinamos. Nós precisamos desconstruir os valores judaicos cristãos. Os valores judaicos cristãos relacionados à maternidade, à feminilidade, à paternidade, masculinidade, né? Então, você vai perceber que os papéis eles foram invertidos. Então, é um trabalho de 50, 60 anos, entre aspas, né? Que agora tem surtido efeito. Eu acabei de chegar da África, né? Eu estava pregando numa conferência na África, em Angola, e aí eu, conversando com pastores lá, eles não têm os problemas que nós temos em relação à identidade de gênero, excluindo a África do Sul, por exemplo. Os papéis são muito bem definidos. Por quê? Porque o marxismo cultural não logrou êxodo. O feminismo agora parece estar conseguindo conquistar alguma coisa, mas ainda há muita resistência. No nosso país não teve nenhum tipo de resistência. Então a gente vê essa confusão que a gente está vendo nos dias de hoje. Qual é o papel da igreja? É ser sal da terra e ser luz do mundo. Ela tem que se contrapor a isso. E aí a gente pensa, mas fazer a oposição a essas doutrinas significa, às vezes, não ser bem visto, não significa ser bem quisto. Na universidade, então, talvez tenha universitárias aqui, é muito mais complicado. Se a sua área for de humanas, então, você vai enfrentar o capeta, o cão, a coisa ruim, o diabo tentando de toda forma dizer para você que não tem problema nenhum você ir para a cama com quantos homens você quiser. O que importa é você ser feliz. Que a igreja ela precisa sofrer cerceamento, de que a fé ela precisa ser empurrada para dentro dos templos e cada um faz o que bem quer. O conceito é aquele conceito mesmo de Dostoiévski, né? Se Deus está morto, eu posso tudo, vale tudo. E tentam de toda forma matar Deus. No entanto, quando a gente se posiciona à luz das Escrituras, né, nós conseguimos cumprir o nosso papel, né, de voz da consciência da sociedade, como Abraham Kuyper dizia, mas não somente isso, a gente consegue, de forma clara, ser luz para muitas mulheres que precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Meninas, eu vou ter que consolidar algumas perguntas aqui, porque chegaram muitas. Dentro disso que o senhor está falando, recebi uma aqui quente. O senhor acha que é por isso que os homens hoje, a gente vê homens... 30 anos, não tem mais aquela preocupação do casamento. Sim. E aí a gente tem um casamento muito tardio, por exemplo. Você acha que isso é influência dessa falta de referência da paternidade, do entendimento do que é um casamento? É uma série de fatores. A falta do entendimento de masculinidade pode ser, mas não é o fator preponderante. O que a gente vê é uma sociedade que foi vencida pelo secularismo. Então, por exemplo, eu quando casei, eu tenho 32 anos de casado. Eu casei, eu não tinha apartamento próprio, não tinha nada próprio. Então o cara vai dizer, não, eu preciso ter uma profissão, preciso ter uma boa renda, eu preciso comprar minha casa para poder casar. Né? Eu quero ter uma vida mais de sucesso para que eu possa casar. O secularismo ele tem esse papel. Segundo, a superproteção materna. As mães, elas estão criando seus filhos para serem princesos. Atenção, mães de meninos. Eu vou falar, leiam, gente, o Paternidade em Crise. Eu vou falar, por exemplo, de quando que o menino ele ia para os cuidados do pai. O desmame em Israel acontecia aos 6 anos de idade. O tempo é outro, né? Quando havia o desmame, a criança, o menino, era entregue ao pai. E acabou. Era o pai que ia trabalhar com a questão da educação, profissão, seja lá o que for. Hoje, a gente vai ver uma superproteção, né? De mães em relação aos seus filhos. Né? Então, essa superproteção não os impulsiona a irem para fora. Ao mesmo tempo, não se cria filhos, e aí é um problema cultural brasileiro, para que eles possam ganhar o mundo rapidamente. Eu tenho um amigo americano e ele casou com uma brasileira. E quando a primeira filha dele nasceu, ele falou para a esposa, daqui a 18 anos ela vai embora, né? E ela, como assim? Só vai embora daqui de casa depois de casada, não vai. Porque o conceito nosso é aquele conceito extremamente de proteção. E a gente tem vivido isso, de certa forma, por parte dessa geração que entende, ou a geração anterior, que entende que precisava proteger mais os filhos,
e, consequentemente, contribuiu para que esses não avançassem mais. Mas é uma série de fatores. A gente não pode dizer que a ausência é de masculinidade, mas é uma série de fatores. E aí eu recebi uma pergunta aqui. O feminismo se expandiu porque os homens enfraqueceram ou o enfraquecimento dos homens fez o feminismo crescer? Eu acho que a igreja fracassou. A igreja? Eu acho que a igreja fracassou. A igreja ela não soube trazer respostas a essa geração. Na verdade, eu costumo dizer que a igreja está trazendo respostas a perguntas que não estão sendo feitas. Por falta de preparo, ela não soube se posicionar sobre questões nevrálgicas da sociedade. E aí essa omissão, né, contribuiu efetivamente para que outros conceitos tomassem o lugar da igreja. Lembre-se, Gramsci dizia, a gente precisa desconstruir os valores judaicos cristãos. Os valores judaicos cristãos são valores que vão tratar dos papéis da paternidade, da masculinidade, da feminilidade, né, da honestidade. Por exemplo, ontem eu vi uma cena que o pessoal batendo palmas, né? Um restaurante famoso, eu não vou mencionar o nome dele, mas um restaurante famoso costuma dar promoção de 50% de desconto na sobremesa para quem faz aniversário naquele dia. E aí os pais da menina de 9, 10 anos, fizeram a menina mentir que era aniversário dela. E aí botaram o vídeo na internet rindo aos borbotões disso. Valorizando errado. Então, o que você vê? Né? Você vê que conceitos e que valores eles foram automaticamente relativizados. Né? Duas perguntas em uma só. Como é que o senhor vê, acredito que no âmbito da igreja, essa questão dos jovens que não veem problema no sexo fora do casamento e qual seria a razão dessa supervalorização do sexo na sociedade atual? Muito boa pergunta. A gente vive um culto ao sexo, né? Um culto ao sexo. O sexo hoje ele se tornou banal a um clique, né? A um clique. Acredita-se que 1/3 dos homens assistam pornografia e 1/4 das mulheres. Esses dias eu estava lidando com a situação que chegou aos meus ouvidos de uma criança de 7 anos de idade que estava viciada em pornografia. Eita. Né? Então, essa é uma realidade. Né? Então, o sexo ele se transformou numa coisa muito banal. Muito banal. Essa mesma... A restrição que tinha no passado ela foi banalizada nos dias de hoje. Segundo lugar, né, diz que o sexo está relacionado à liberdade. E, na verdade, não é liberdade. Né? É uma escravidão. Né? Quando ele é feito fora dos padrões estabelecidos por Deus, a consequência é que você tenha problemas graves em relação a isso. Mas isso vem exatamente depois da segunda, terceira onda do movimento feminista. Uma pergunta... Só contar uma história. Né? Eu tenho um médico conhecido, eu falo isso num dos livros, já não lembro qual, que eu perguntei aliás, ele conversando, ele falou o seguinte, olha, no meu consultório, ele é ginecologista, no meu consultório, quando uma menina de 14, 15 anos chegava e ela não era virgem, ela morria de vergonha. Hoje, quando ela chega e ela sabe que ele vai descobrir, que eu vou descobrir que ela é virgem, ela morre de vergonha. Misericórdia. Então você vai ver isso claramente nos dias de hoje. Hoje as mulheres mais velhas estão agindo como as mais jovens. Não sei se em relação à roupa, comportamento. Sim. Isso teria relação direta com o feminismo? Sim, eu vou tratar, tem um capítulo no livro que eu vou dizer o seguinte, mulheres envelheçam em paz. Bom, hein? A gente tem um culto hoje ao corpo muito grande. Eu não estou dizendo, eu acho que a mulher ela tem que se cuidar. Essa coisa do que você falou do papo mulherzinha, isso é bênção. Cuide da sua aparência, do seu cabelo, invista nas suas roupas. Não há nada que tenha problema, que traga problema a isso. Isso glorifica a Deus, não vejo nenhum problema nisso. Mas a gente vive hoje uma busca desenfreada para manter-se jovem. Né? E aí isso traz no bojo o conceito e a ideia de rejeição, que caso isso não aconteça vai ser rejeitada, vai se sentir ultrapassado e tal.
Gente, eu vou partir para a última pergunta. Tem algumas aqui que eu não consegui fazer, mas é bom que aí a gente já consegue chamar o pastor Renato de novo, entendeu? Pastor, qual orientação o senhor daria para uma mulher crente que é exposta à palavra de Deus, mas que ainda assim tem dificuldade de testemunhar sua fé e influenciar outras mulheres? Eu vou usar o exemplo da esponja. Sabe quando você pega a esponja e inunda ela com água? E ela está inundada e você tira ela de um lugar para outro e ela deixa cair as gotículas de água? Seja assim. Encharque-se da presença de Deus. Amém. Da palavra de Deus. E naturalmente você vai conseguir testemunhar da grandeza, da graça, da bondade e da benignidade do Senhor. Amém. Eu tenho a sensação que em breve, considerando que o pastor está reunido com os meninos, que nós teremos masculinidade aqui. Pastor, muito obrigado. Eu queria agradecer muito ao senhor, porque esse é um tema que tem sido muito caro para nós mulheres aqui do Jardim Botânico. E não sei se o senhor reparou que assim que eu comecei a programação, e eu começo sempre falando isso, nós fomos chamadas para sermos auxiliadoras. E eu sempre, quem me conhece fala, e tudo ok em sermos auxiliadoras, isso não é demérito nenhum. O senhor falou a respeito da questão de trabalhar, a nossa igreja é uma igreja muito abençoada, nós temos mulheres aqui médicas, enfermeiras, militares, e é uma coisa que eu entendo muito. Mulheres que são chamadas para trabalhar dentro de casa e mulheres que são chamadas para trabalhar fora de casa. E há pouco tempo eu estava no meu trabalho, e eu trabalho num órgão público, e eu comentei assim, eu falei, não, porque diante de Deus, a mulher que está em casa trocando a fralda do bebê tem o mesmo valor do que a magistrada. E aí pronto, né? Falei na mesa do almoço. E outra coisa, os homens têm que aprender também a desenvolver com dignidade o apoio às mulheres dentro de casa. Não perde masculinidade, trocar fralda, cuidar de criança, às vezes fazer almoço, lavar louça. Não há nada que afronte a masculinidade. A gente vive uma geração que está redescobrindo esse papel da masculinidade, quando eu falei dos ogros, que diz que não, só um homem não faz isso, é bobagem, frescura. Pode ajudar, deve ajudar e deve caminhar juntos no lar, glorificando a Deus, às vezes, com o serviço doméstico. E acho que nós também, mulheres, a gente não tem que ter vergonha disso, né? Eu moro com a minha mãe e eu tenho toque, né? Eu tenho 2 negocinhos na lixeira, eu vou lá e jogo a minha mãe. Meu Deus, eu falei, mãe, não dá para dormir com lixo dentro de casa. E não tem problema aí também em lavar louça, em fazer outras coisas. Eu acho que a gente tem que também, nós mulheres, redescobrirmos a beleza do serviço doméstico. Gente, não tem problema, Sim. Entendeu? Não tem problema lavar uma louça, não tem problema limpar o banheiro, misericórdia. E outro dia, pastor, para você ter uma ideia, eu brinquei com a minha mãe. Trabalho num órgão público e quem me conhece sabe que eu sou chegada no café, né, gente? Então eu cheguei, cafeteira, fiz o café e eu pego mais ou menos de 10 às 5. Fui embora. No dia seguinte estava a cafeteira, com o resto do café, com o filtro do café, o pó. E eu, assim, né, a paciência, a Eva, né, não tem paciência, eu falei assim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei com a minha mãe, foi isso que o feminismo fez com as mulheres. Porque as mulheres também se tornaram muito relapsas em relação a isso. Então, nós temos que também ter esse novo olhar do cuidado com a nossa casa, do cuidado com a nossa aparência, e que isso não é vergonhoso. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem mães de adolescentes aqui? Tem, né? Eu escrevi um livro chamado 12 Maneiras de Expulsar o Seu Filho da Igreja. As estatísticas dizem que 60% dos jovens que entram na adolescência apostatam da fé. Na adolescência não, na universidade, desculpa. A gente não está preparando também os nossos filhos, né, para poder lidar com a demanda da universidade. Isso se deve, às vezes, porque as mães têm considerado isso uma bobagem. Os homens também, né? Invistam nos seus filhos, gastem tempo com eles, dediquem tempo aos seus filhos, semeie. Eu entendo que essa ação ela não tem efeito às vezes imediato, mas ela pode trazer efeitos lá na frente. Então o movimento feminista ela vai querer desconstruir isso. Bobagem cuidar de casa, bobagem cuidar de filho, você foi feita para poder ganhar dinheiro, conhecer o mundo, viver a vida. E aí a gente vai perdendo às vezes coisas que não são tão caras e que lá na frente pode fazer com que lágrimas sejam derramadas.
Meninas, vamos agradecer ao pastor Renato. Pastor, muito obrigada. Eu vou pedir só... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.